beleza? Hoje vamos falar sobre conservação de momento linear na forma diferencial. Bom, vamos dar início aqui falando sobre o balanço de momento linear. Ele parte dessa equação, né, onde o primeiro termo é a taxa de acúmulo de momento linear no volume de controle, e o segundo termo, que engloba ali entrada e saída, diz respeito à taxa de transferência de momento linear através das superfícies de controle. O lado direito da igualdade é a força resultante que age sobre esse elemento infinitesimal de fluido, que engloba as forças de campo e de superfície. Fazendo análise, então, do lado esquerdo da equação, a gente tem inicialmente a taxa de acúmulo. Então, esse primeiro termo, lembrando que massa é a densidade vezes o volume, ele pode ser escrito da forma mostrada aí no slide. Agora, falando sobre as taxas, né, de entrada e saída, elas têm a ver com essa transferência através da superfície de controle. Então, quando você tem uma taxa passando por uma superfície, você tem um fluxo. Esse fluxo é dado exatamente pelo momento linear dividido pela área. Ou seja, ρVV. Essa multiplicação de velocidade, de vetores de velocidade, é um tensor, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas está melhor explicado na aula de tensores. Então, observando a figura, né, um elemento diferencial de fluido, a gente tem essa transferência de momento linear através da superfície de controle nos três eixos. Então, no caso da entrada, a gente tem essa forma mostrada, né? O momento linear na entrada é essa forma que está mostrada aí no slide. No caso da saída, é um pouco diferente, porque essa forma é dada exatamente pela expansão de série de Taylor, né? Uma forma de escrever simplificadamente. Então, os termos de ordem superior, né, dx ao quadrado, dx elevado a n, estão cortados, porque são muito pequenos, já que se trata de um elemento infinitesimal de fluido, né? E no caso aqui, o f de x0 é o ρVxV, ou ρVyV, ou ρVzV, e o f de x0 mais dx é exatamente esse termo aí entre colchetes. Então, voltando, ainda analisando o lado esquerdo da equação e voltando para a nossa equação inicial, esse primeiro termo, né, os dois primeiros termos, podem ser escritos dessa forma. Enquanto do lado direito a gente está escrevendo agora de fato na forma diferencial. Então, dividido por dV, a equação toma essa forma. Do lado direito agora a gente tem dF/dV, ou seja, a força resultante por unidade de volume. Então, ainda no lado esquerdo, vamos separar esses termos em dois, né? O termo 1 e o termo 2. Esse termo 1 pode ser escrito dessa forma, pode abrir essa derivada. E o termo 2, a gente pode escrever da seguinte forma. Se a gente observar, esse termo é igual ao divergente de ρVV, né? Ou seja, é o produto escalar entre o vetor gradiente e o tensor ρVV, que pode ser também aberto, né? Usando a propriedade de produto escalar, nesse termo que pode ser observado. O lado esquerdo da equação pode ser escrito dessa forma, né? E separando os termos comuns, pode ser escrito dessa forma. E aí a gente observa a equação da continuidade no primeiro termo, a aceleração material, né, a derivada material, no termo do lado direito. Ou seja, simplificadamente, né, depois de toda essa manipulação, o lado esquerdo da equação pode ser escrito como ρdV/dt. Ou seja, até agora a nossa equação é essa. Se você olhar com atenção para essa equação, o que ela diz? Ela diz que a aceleração material de uma região do fluido é igual à força resultante por unidade de volume. Então, na verdade, essa é uma forma da segunda lei de Newton. Né? A força resultante por unidade de volume é igual à aceleração dessa região de fluido enquanto a gente está analisando uma região euleriana. Bom, do lado direito da equação, a gente tem inicialmente a força resultante de campo,
onde só o peso está atuando. A única força de campo atuando no nosso elemento de fluido é o peso. Peso mg, como m é a densidade vezes o volume, é ρvg. Aqui a derivada dessa força, né, a gente pode escrever como ρg/dv. Então, dividindo por dv, a gente tem que esse primeiro termo ali é ρg. Agora, no caso das forças de superfície, a análise é um pouco mais complicada, porque a gente tem que olhar inicialmente para as tensões, né? Já que força é tensão vezes a área. Então, o tensor tensão total que atua nesse elemento de fluido é a tensão devido às forças de pressão e a tensão devido às forças viscosas de cisalhamento. Enquanto a pressão age sempre perpendicular aos planos, a tensão, o cisalhamento age em todas as direções. Então, a gente tem essa forma do tensor tensão total. Então, juntando, a gente tem isso. Então, agora, olhando especificamente para a pressão, né? A gente tem esse diagrama de forças ali da pressão. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. Aqui a gente está aplicando no lado x mais dx, novamente a expansão por série de Taylor. E como, no caso, as pressões que agem x mais dx, y mais dy, z mais dz, estão no sentido contrário, elas são negativas. Portanto, as forças de pressão por unidade de volume nos eixos têm essa forma e, portanto, o vetor é dado por menos o gradiente de P. Então, no caso das forças de cisalhamento, aí a análise realmente é um pouco mais complicada, mas não é difícil. Vamos observar aqui. Esse é o diagrama de tensões de cisalhamento. Nota que as linhas sólidas mostram as tensões nos planos de frente. E as linhas tracejadas mostram as tensões nos planos de trás. Eu só coloquei a tensão no plano de trás ali no que está na cor preta, só para ilustrar. Porque, na verdade, geralmente, a gente, como são muitas tensões, a gente desenha só os do plano da frente para mostrar. Mas eu vou mostrar aqui o porquê de eu ter desenhado em um dos casos aqui, as tensões no plano de trás. Uma coisa muito importante é a notação. Sempre que a gente escreve uma tensão, a gente escreve na forma tal IJ, onde o J é a direção que está agindo a tensão, e I é o plano perpendicular ao eixo I, ou seja, é a direção onde essa tensão está variando. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, deixa eu pegar aqui o apontador, se a gente for olhar para essa tensão aqui, tal YX, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que é uma tensão que age na direção X, né? Ou seja, para lá, aqui está o eixo cartesiano. Então, ela está agindo na direção de X e no plano que corta o Y. Ou seja, o Y está para cá, certo? O Y está para cá, para cima. Esse plano, então, ele está cortando o eixo Y. Então, é exatamente a tensão que age na direção do X, no caso, sentido positivo, e do plano que está cortando o eixo Y. E a gente tem também uma convenção de sinal. A tensão é positiva quando ela está agindo no sentido positivo ou negativo de ambos os eixos. Então, por exemplo, essa tensão aqui, tal XY, agora a gente não está olhando mais para tal YX, a gente está olhando para tal XY. Ou seja, é essa tensão aqui. Quando a gente olha para essa tensão, ela é positiva, por quê? Porque ela está agindo na direção de Y, certo? Ou seja, ela está agindo para cima, no sentido positivo de Y, não só na direção de Y, mas no sentido positivo do eixo Y, e está cortando o eixo X no sentido positivo de X. Ou seja, se o eixo X está para cá e eu passo um plano cortando aqui, ele está cortando o eixo no sentido positivo, ou seja, o eixo X está orientado, está normal a esse plano no sentido positivo. Por exemplo, se essa tensão tal XY, né, agindo aqui também X mais dx, se essa tensão estivesse para baixo, né, se essa seta, em vez de para cima, estivesse para baixo, tá? Não confundir com isso aqui. Pelo seguinte, esse cara aqui também é positivo. Por quê? Porque ele está agindo no sentido negativo de Y, certo? Está para baixo, mas está cortando o plano no sentido negativo de X, porque ele corta o plano, o X, o vetor normal, o X unitário, ele está para cá, para fora. O vetor unitário ele sempre está para fora. Então, nesse plano aqui, o vetor unitário normal ao plano está no sentido negativo de x. Então, como está no sentido negativo de x e o sentido desse tensor está na direção menos y, esse cara é positivo, tá? Então, tem que tomar cuidado para não confundir com isso. Agora, por outro lado, se esse cara aqui fosse para baixo,
aí sim ele seria negativo. Por quê? Porque ele estaria agindo no sentido negativo de y, para baixo, e está no plano cujo vetor normal aqui está no sentido positivo de x. Então ele está agindo no sentido negativo de y e positivo de x. Por isso que ele aqui, ó, se ele te fosse para baixo, ele seria negativo. Enquanto que nesse caso aqui ele é positivo, tá? Porque tá positivo tanto para y quanto para x, beleza? Bom, então continuando aqui, então a força de cisalhamento em x vai ser o quê? Vai ser tudo o que estiver em x, ou seja, vai ser o tal xx, né? Lembra que o segundo índice é a direção do eixo. Então, o tal xx está na direção x, o tal yx está na direção x e o tal zx está na direção x. Então, nota o seguinte, esse menos aqui, do menos tal xx, por que é menos? Note que ele está no sentido negativo de x. Agora, não confundir com o que eu falei anteriormente, porque esse tensor tal xx, ele é também positivo. Por quê? Porque ele está agindo no sentido negativo de x e o vetor normal ao plano que ele corta é também no sentido negativo de x. Então, ele age no sentido negativo de x e no plano cuja normal está no sentido negativo de x. Então, ele é positivo. Esse cara é positivo. Só que esse sinal de menos aqui quer dizer o seguinte, que ele está agindo no sentido negativo de x. Já esse cara aqui está agindo no sentido positivo de x, apesar de também ser uma tensão positiva. Então, por isso tem o menos aqui e por isso tem o mais aqui. Então, seguindo aqui, faz as mesmas coisas nos outros casos, né, para as outras tensões, em Y e Z, e tem como resultado isso aqui, na última linha. Então, assim, repetindo aqui a figura, a gente vai fazer a mesma coisa para as outras forças, né, para as forças nas outras direções. Então, as forças em Y vão estar relacionadas com as tensões tal XY, tal YY e tal ZY. E a mesma coisa para a restante forças no eixo Z, que está relacionada com tal XZ, tal YZ e tal ZZ. Dividindo pelo volume, né, o restante dessas forças nesses três eixos, a gente tem essa forma aqui. Né? E se reparar bem, a gente pode juntar a força resultante de cisalhamento por unidade de volume, vai ter essa forma aqui. Né? E aí sim, se observar direito, esse cara aqui pode ser escrito exatamente como divergente do tensor tensão. Lembrando que o vetor gradiente é ddx, ddy, ddz. Mais do que isso, esse cara pode ser representado como uma multiplicação de matrizes. Então, lembrando, como faz a multiplicação de matrizes, o primeiro termo ali vai ficar o quê? ddx tal xx, mais ddy tal yx, mais ddz tal zx. E para o segundo vai fazer a multiplicação em outra coluna e para o terceiro a multiplicação na última coluna. Então, no fim das contas, a força resultante por unidade de volume total, né, vai ser a resultante de pressão mais a resultante de cisalhamento, ou seja, menos gradiente de P mais divergente de tal. Então, é exatamente isso, né? Essa é outra representação usando o tensor tensão total, né, que engloba a tensão devido à pressão e a tensão devido ao cisalhamento. E aí fica um desafio aí para você que está assistindo, qual o resultado do divergente de menos P? Esse I significa matriz identidade, né, já que a pressão age perpendicular aos eixos x, y e z. Obviamente o resultado está aí, né? Esse cara vai ser igual a menos gradiente de P, mas como desafio seria legal se você puder desenvolver isso. Bom, então, voltando aqui para a nossa equação inicial, a gente tem o lado esquerdo da equação e a gente tem o lado direito da equação. Então, a equação de conservação de momento linear na forma diferencial vai ser essa daqui. Essa equação é chamada equação de Cauchy. Por quê? Porque ela tem o termo da tensão explícito ali, né? O divergente da tensão de cisalhamento. Então, nota o seguinte, essa equação, de novo, é uma forma da segunda lei de Newton, né, que a aceleração por unidade de volume é igual à força resultante por unidade de volume, onde ρg é a força de campo e menos gradiente de P mais divergente de tal é a força de superfície. Como é uma equação vetorial,
a gente pode abrir nos eixos x, y, z. Obviamente eu não estou mostrando aqui outros sistemas de coordenadas, estou mostrando somente as coordenadas cartesianas. E de novo, note que a tensão tá explícita aqui, mas essa não é a equação clássica de Navier-Stokes. Para chegar nela, a gente ainda tem que fazer algumas manipulações. Você pode pensar de forma rápida que tal mi dv x dy e acabou, e substituir, né, nessa equação ali de cima e pronto. Mas não é só isso, tem várias manipulações ainda a fazer. Então vamos falar aqui do tensor de Navier-Stokes, que é válido para fluido newtoniano e compressível. Então ele tem essa forma aqui. Essa forma clássica, tal, é igual a mi dvx dy, é uma simplificação com algumas hipóteses, como o escoamento unidimensional. Então a forma mais geral possível desse tensor é essa aqui. Nota que o gradiente da velocidade é um tensor, e o termo do lado é o gradiente da velocidade transposto. Obviamente é outro tensor, e ali no segundo termo a gente tem o divergente de velocidade. E no lado direito da igualdade, né, esse tensor de Navier-Stokes é igual a 2μ vezes gama ponto. Esse gama ponto é o tensor de deformação do fluido. No início da matéria a gente apresenta ele como sendo só um gama ponto simplesinho, que não tem muito mistério, mas na verdade esse cara é um tensor, que então dividindo ali o lado esquerdo da equação por 2μ, esse cara tem essa forma aqui. O I novamente é o tensor identidade. Para um fluido newtoniano incompressível, esses dois caras adquirem essa forma aqui. Nota que eu cortei o divergente de V, por quê? Porque se o fluido é incompressível, pela equação da continuidade, necessariamente o divergente de V é zero. Então, fazendo essa simplificação, né, de fluido incompressível, que a maior parte dos nossos casos em mecânica dos fluidos, pelo menos no nosso estudo aqui, essa tensão de cisalhamento e o tensor taxa de deformação adquirem essa cara. Então, vamos definir também alguns tensores, né? O gradiente de V está escrito dessa forma aqui, talvez olhando só por essa aula vocês não entendam, mas eu expliquei isso mais a fundo e mais detalhado na aula de tensores, né? Então eu vou colocar aqui só a representação matricial desses termos. Vocês podem até pensar, tentar chegar nesses tensores como estudo, mas tem uma aula específica para isso. Esse aqui é o gradiente de velocidade transposto. Esse aqui é essa soma, né? O gradiente da velocidade mais o transposto do gradiente da velocidade. Esse aqui é o divergente da velocidade. Aqui está a representação material do tensor taxa de deformação. E aqui está a representação matricial do tensor tensão de cisalhamento. Isso aqui eu coloquei só para você visualizar a cara desses termos. Então, bom, relembrando aqui o tensor de Navier-Stokes e a equação de Cauchy, juntando um no outro, a gente chega na equação de conservação de momento linear na forma diferencial, com as hipóteses de fluido newtoniano e compressível. Então, essa equação é a equação, digamos, de Navier-Stokes, que poderia ser usada para gases também. Então, tem esse último termo ali a mais do que a equação que a gente conhece. Bom, e aí mais um desafio, mostre que o divergente da tensão de cisalhamento é esse cara aí. Pode ser usando a notação inicial ou matricial. E, de novo, a minha aula de tensores e notação inicial vai abordar como fazer isso de uma forma mais simples. Se você não conhece a notação inicial, você pode fazer isso usando a notação matricial, né? Que é o que a gente viu no slide anterior, por matrizes, né? Fazendo as contas nas matrizes, pensando na representação matricial e chegando a esse resultado. É um bom treinamento. Agora, para fluido incompressível, então, o termo ali, o divergente da velocidade, é zero por causa da equação da continuidade. Então, essa é a equação clássica de Navier-Stokes, né? Então, abrindo também nos eixos, fica esse cara aqui. Como a outra equação, né, para fluido compressível a gente usa pouco, eu não coloquei aqui no slide. Mas o último termo, né, que é um pouco grande para representar dessa forma, da forma aberta, é o gradiente do divergente de V. Fica aí também como treinamento para vocês montarem essa equação ali aberta. Bom, e algumas simplificações ainda que existem no caso, a equação de Euler, que é quando o fluido é invíscito, ou seja, os termos que têm a viscosidade se anulam, então sobra só esse pedaço da equação, né? Ou seja, no fim, para a equação de Euler, as forças de cisalhamento são nulas, porque não tem viscosidade. A viscosidade é desprezível.
Então, aqui é a equação aberta. E, por fim, a equação para um fluido em repouso, que é exatamente a equação fundamental da hidrostática. Para um fluido em repouso, as velocidades são zero, então sobra só o termo da gravidade, né, do peso do fluido, e o gradiente de pressão. Então, essa é a forma unidimensional da equação, né, que a gente vê no começo da matéria quando a gente fala de pressão. Beleza? Então é isso. Obrigado aí por assistir. Até a próxima aula.